Olá, queridos amigos. É um prazer estar com vocês mais uma vez com o nosso programa Nas Ondas da Evolução Pessoal, abrindo caminhos para o autodesenvolvimento. Programa apresentado há 10 anos por mim, Plínio de Souza, sempre aqui com vocês. E hoje falando sobre desapego, sobre autossuficiência, plenitude ou, na verdade, sentimento de falta, né? Que faz com que as pessoas se apeguem a coisas na sua vida. Desapego, né? Um tema interessante e desafiante para o ser humano, né? Pelo menos nessa atual fase da humanidade. Somos muito apegados pelos bens materiais, né? Somos muito apegados por pessoas, né? Somos muito apegados por ideias, somos muito apegados pela nossa ideia, o nosso ponto de vista. Precisamos ainda estar certos, né? Às vezes preferimos estar certos, preferimos ter razão a sermos felizes, né? Causamos guerras, não só no macro social, mas principalmente no micro social, né? Por conta do apego. Um dos males ainda cruciais, né, para que a humanidade possa evoluir, ser mais plena, mais feliz. E quando eu falo humanidade, né, falo a sua humanidade, a minha humanidade. A humanidade aqui no relacionamento interpessoal. Um dos principais fatores para a evolução humana é aprendermos a nos relacionar, a nos comunicar de uma maneira sustentável. E para que a gente consiga ser sustentável, né, é importante que a gente desapegue, que a gente tenha mais desapego, né? Então vamos falar primeiramente do desapego de ideias. A famosa frase, você prefere ser feliz ou ter razão, né? Ainda muito atual, né? Porque muita gente ainda se apega às suas ideias, né? É como se as crenças estivessem muito conectadas com a identidade, né? É muito comum as pessoas confundirem, se misturarem com as suas crenças, achando que as suas crenças são elas, né? Então é comum o ser humano se identificar com os seus pensamentos a ponto de achar que os seus pensamentos são ele. É como se o ser humano, é como se a pessoa e o pensamento fossem um só. Então, se discordam do seu pensamento, se discordam da sua ideia, você se sente desvalorizado, né? É como se a pessoa estivesse discordando de quem você é, do você, e não da ideia. E esse sentimento de que estão discordando de mim, emperra bastante, né? A evolução das ideias, a evolução das discussões em busca de um consenso, em busca de soluções úteis de fato, porque é comum pessoas acharem mais importante terem razão, ou seja, se sentirem honradas em ter as suas ideias sendo aceitas e validadas. É como se isso fosse mais importante para elas do que a solução do problema em si, do que a melhor solução, né? Mais importante do que a melhor solução é elas se sentirem validadas, respeitadas na aceitação e validação das suas ideias. Então ela se mistura com as ideias, né? Dá para entender? É como se ela e a ideia fossem uma coisa só. E para uma discussão produtiva, no meio, seja profissional, seja familiar, conjugal, né? Ou mesmo nos núcleos sociais, nas amizades, para que uma discussão seja produtiva, é importante desapego. É importante se apegar à busca da solução. Ou seja, o importante é chegar a uma solução boa para o todo, a melhor solução possível. E não o importante é ter razão, né? No entanto, isso é desafiante para muita gente. É importante mais para a pessoa ter razão, ela ser reconhecida nas suas ideias, do que a solução. Então, essa pessoa muitas vezes emperra as soluções, né? É uma pessoa que então atrapalha a discussão, atravanca a discussão. E é importante entender, né, que
essas pessoas muitas vezes, né, estão lutando para serem valorizadas, para serem reconhecidas, com uma estratégia disfuncional, uma estratégia que está gerando problema. Mas na maioria das vezes, essas pessoas são pessoas que ou já foram muito rejeitadas ou desqualificadas, né? Ou foram pessoas que não foram reconhecidas naquilo que precisavam. Então, quando a sua ideia não é levada em consideração, aquilo pega para ela, bate na emoção, bate nas emoções, né? É como ela se sente desrespeitada ou desvalorizada naquele momento, ou diminuída. Então, provavelmente, é uma pessoa que já tem cargas dessa experiência acumulada nas suas memórias, lá no passado. Ou seja, provavelmente já é uma pessoa que já passou por situações onde ela foi diminuída, desrespeitada, em uma ou algumas fases da vida. Então, é uma pessoa que acaba ficando presa a essa necessidade de autoafirmação, né? Essa necessidade de reconhecimento. E essa necessidade de reconhecimento muitas vezes vai fazer com que a pessoa se dê mal nas discussões sociais, porque acaba sendo vista como, né, uma pessoa que atravanca, uma pessoa chata, uma pessoa inconveniente. Então é importante que essas pessoas possam buscar desenvolvimento pessoal, né? Então, se isso acontece em você, no seu núcleo familiar, se isso acontece entre você no seu núcleo profissional, ou alguém importante do núcleo familiar, ou alguém importante do núcleo social, saiba que é importante olhar para a profundidade dessa pessoa, para a profundidade de si próprio, né? Se você percebe em você isso, ou para a profundidade da outra pessoa em questão. E é uma pessoa que pode passar aí por algumas sessões, né, para reajustar esses sentimentos, para que quando alguém discordar das suas ideias, isso não bata nas emoções, não seja algo que doa, que não seja algo profundo, para que a pessoa possa ali ouvir o que está sendo dito, ouvir a ideia divergente numa boa, né, interessada por compreender a ideia do outro, e a partir daí comparar com a sua ideia e poder, de uma maneira natural, tomar decisões, né, focada na solução, decisões focadas, né, numa ação produtiva a partir desse diálogo, a partir da discussão, né? Então, isso é possível desde que a pessoa tenha suas reservas, seus reservatórios emocionais limpos, né? Agora, se ela tiver para transbordar de sentimentos negativos, né? Se ela tiver para transbordar de sensação de desvalorização e tal, muitas vezes sentimentos esses que já vêm de muito tempo lá atrás, isso vai acabar vindo à tona. Então é possível trabalhar isso. Então, desapegar das ideias é muito produtivo para o trabalho em equipe, né? É muito produtivo para a solução em família, para a solução dos amigos, né? Se desapego das próprias ideias é diferente do desapego da solução. A gente pode estar muito apegado à solução, né? Eu quero uma solução, vamos resolver. Desapegar da ideia não é você abrir mão de uma ideia boa só para ser bonzinho com a ideia da outra pessoa. Longe disso. Isso é irresponsabilidade, né? Se você tem ali uma equipe e você desapega de uma ideia que você considera boa só para fazer uma outra pessoa se sentir acolhida ou fazendo parte, se isso não vai gerar nenhum impacto negativo, tudo bem. Agora, se isso for gerar um impacto negativo para o grupo, aí falta de responsabilidade, né? Falta de posicionamento, dificuldade de dizer não. Aí é um outro tipo de problema tão sério quanto. Ou pior, né? A pessoa que tem dificuldade de dizer não acaba se desapegando, portanto, das suas necessidades, desapegando-se das suas ideias, quando essas ideias são ideias muitas vezes boas, importantes e produtivas para o todo, quando as suas necessidades são legítimas. Então a pessoa que tem dificuldade de dizer não, então está com esse problema às avessas, né? Ou seja, é uma pessoa que tem muito desapego em prol do outro, e isso estraga relacionamentos, né? Porque a outra pessoa acaba ficando sem limites e acaba com o tempo abusando, até que chega um momento que não dá mais para se relacionar, você se sente tão abusado que você mata a relação, né? Você se afasta da pessoa. Então, vamos entender. Nem falta de desapego, né? Ou seja, a pessoa que é muito apegada às suas ideias, e nem excesso de desapego para agradar o outro.
porque isso também não é produtivo para nenhuma equipe, é irresponsabilidade, não é produtivo para a própria saúde emocional, né? Porque se você está dizendo muito sim para o outro, quando não era para dizer, você está dizendo não para si mesmo, em excesso. E aí a sua alma vai sentir isso, a sua alma se sente traída, tá? Porque você também tem necessidades, você tem um caminho, e aí você está dizendo, né, não para si próprio, para ter que dizer sim para os outros. Desapego demais das suas necessidades é péssimo. É um exemplo péssimo para as crianças, né, para os seus filhos. Você estraga as pessoas com as quais você convive, porque as pessoas então acabam se acostumando a conviver assim com você, e daqui a pouco acham isso normal, e aí estão abusando mais ainda, né? E você acaba sendo uma pessoa que sente emocionalmente o peso disso, inclusive na sua própria saúde, né? Porque acumulando frustrações acumuladas, acabam também sobrecarregando a sua saúde, né? Então é importante cuidar para que isso não se dê. Importante ter equilíbrio. E esse equilíbrio nasce principalmente na estrutura emocional profunda, né? Ou seja, uma pessoa que não consegue dizer não, ela provavelmente é uma pessoa que precisa de aprovação, que tem medo excessivo da desaprovação, tem medo do julgamento, da rejeição, né? Tem medo da rejeição, medo de ficar sozinha, rejeitada. Embora seja uma pessoa adulta, com 40, 50, 60 anos de idade, 30, enfim, existe nesse sistema corpo-mente um sentimento infantil mal resolvido, uma parte infantil. É como se uma parte tivesse ficado presa lá na infância, né, por uma pessoa que se sentiu rejeitada, não se sentiu plenamente atendida, plenamente amada na infância. Então, ou na adolescência, enfim, por conta de alguma fase de rejeição ou bullying, pode ter sido dentro de casa ou pode ter sido no meio social, escolar, por exemplo. Então essa pessoa se torna um adulto que tem dificuldade de dizer não, tem dificuldade de colocar limites, então é uma pessoa que desapega das suas necessidades, desapega do seu ser para agradar o outro, porque é apegado à aprovação, aceitação, precisa de reconhecimento, de aceitação, de aprovação. Então aí já é uma pessoa, né, que precisa fazer um trabalho para conseguir ter essa aprovação de dentro, se sentir internamente, plenamente aprovada por si própria, se sentir aceita por si própria, para conseguir se posicionar de maneira firme, dizendo não quando é para dizer, numa boa, né, de uma maneira produtiva, buscando resultados produtivos ali na interação, e não por ego, não por apego, né? Então é importante se trabalhar também nesse sentido. É importante você perceber se no seu núcleo, né, na sua equipe de trabalho, se na sua equipe, né, no seu núcleo familiar, tem pessoas assim, que estão cedendo demais, pessoas que estão sendo boazinhas demais, porque em algum momento isso vai explodir, né? E pode explodir simplesmente com a pessoa indo embora, ou seja, se desligando daquele grupo porque não aguenta mais, ou dessa relação porque não aguenta mais. Então, não tem aí uma relação sustentável, uma comunicação sustentável. E a gente vai continuar falando desse tema. O tema de hoje do programa é desapego, mas eu gostaria de, já agora na metade do programa, convidar, né, você, se isso faz sentido para você, algum desses temas, ou para alguém da sua família, a conhecer o trabalho do coaching integrativo sistêmico, coaching com PNL, atendimentos individuais para mudanças emocionais e comportamentais breves. Você vem para uma primeira sessão com 50% de desconto, conhecer a qualidade do profissional, a qualidade da metodologia, trazendo um aspecto para mudar em você. Então, se você quer ser uma pessoa mais autoconfiante, uma pessoa que consegue dizer não numa boa, se colocando com firmeza e sabedoria e amorosidade numa boa, você pode desenvolver isso em poucas sessões. 6 sessões são suficientes, mais do que suficientes para desenvolver um tema como esse. Ou para você que reage muito facilmente, que é muito apegado às suas ideias e que com isso acaba gerando problemas, né? Você que não consegue desapegar das ideias porque quando alguém discorda de você ou te critica, isso bate fundo, é como se você entende isso como desqualificação, desvalorização. Então é importante trabalhar as crenças profundas, as memórias de desqualificação que estão latentes em você. E isso também pode ser trabalhado em 6 sessões. Venha conhecer esse trabalho. É um processo bem estruturado, com começo, meio e fim. Na metade do processo você já avalia o quanto você já teve de mudança, ou seja, depois de 3 sessões. Então é um processo para quem quer mudança. Para pessoas
que querem resultados. Tá? Então, se você é uma pessoa plugada em autodesenvolvimento, comprometida com a sua evolução e busca métodos para te auxiliarem nesse sentido, métodos pragmáticos, objetivos, para trazer a mudança que você quer, vem conhecer o trabalho da Ápice Desenvolvimento Humano, uma empresa que há mais de 12 anos vem trabalhando com essas metodologias. Telefone 2361-5000, 0 operadora 11 2361-5000. E o site www.apcedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br. E fica o nosso amigo no Facebook, é só procurar Ápice Desenvolvimento Humano. E é claro, você pode também fazer uma formação em programação neurolinguística. Practitioner em programação neurolinguística para você que quer dominar as ferramentas para usar consigo próprio ou para usar profissionalmente, ajudando pessoas em processos de evolução breve. Saiba mais entrando em contato com a Ápice, Practitioner com certificação internacional na Ápice Desenvolvimento Humano. Site www.apcedesenvolve.com.br. E continuando o nosso tema, falando hoje de apego, de desapego, um problema muito grande também, né? É o apego a pessoas e o apego a bens materiais. Vamos falar primeiro então do apego a bens materiais, né? Ou seja, muita gente tem uma dificuldade, né, de se desapegar de bens, então vão acumulando. O extremo disso é o acumulador, né? Ou seja, que não consegue se desfazer de coisas e vai juntando um monte de tralha e pegando coisas na rua e a casa acaba se transformando até num depósito de lixo, né? Então a pessoa é apegada a coisas, a todas as suas coisas. Quando essas coisas, jogar uma coisa fora, gera uma dor, gera um sentimento de perda muito grande, gera uma sensação de falta, né? Agora, a gente também pode vir para um problema não tão grave, né, como um acumulador, assim, de tudo quanto é coisa. Mas tem muita gente que acumula roupas, tem um guarda-roupa abarrotado de roupas e não consegue se desfazer. Acumula coisinhas, presentes e coisinhas que tem desde a infância e não consegue se desfazer, né? Então essa pessoa também, quando vai se desfazer de uma roupa, parece que ela sente que algo vai faltar, vem um sentimento de falta. Então esse apego excessivo a coisas também tem lastro. Como assim tem lastro? Tem causa, né? Provavelmente num processo de investigação, com técnicas, com pesquisas transderivacionais na programação neurolinguística, né, nós encontramos as causas, né? Então muitas vezes sentimento de falta, às vezes a perda de alguém na infância, a criança sentiu aquela falta, seja numa separação de pais, seja a morte de um irmão, a morte de um avô, de uma avó. Exemplos de causas possíveis, podem haver outras, mas é comum, então, a pessoa que é acumuladora ter a perda, ela tem um medo da perda gigantesco, a perda doer muito fundo, né? Então, ou seja, se ela se desfizer de alguma coisa, vem um sentimento de perda, de falta. E por que isso acontece? Porque existe muito sentimento de perda e de falta já acumulado no sistema corpo-mente da pessoa. Então é importante, é preciso para se curar, para se resolver essa solução, essa questão, identificar, né, esses lastros, identificar essas causas profundas no psiquismo de alguém e reorganizar, aliviar, limpar aquelas tristezas, aqueles sentimentos de falta, aquela dor da perda lá do passado, né? Ressignificar, reorganizar essas memórias para que a pessoa possa hoje lidar com isso de uma maneira tranquila. Ou seja, se quiser se desfazer de uma roupa, aquilo ser só uma dorzinha leve, como qualquer pessoa que ao dar roupas antigas que já gostou, sente uma dorzinha leve, mas consegue doar aquilo numa boa, sem grandes transtornos. Isso é possível, por quê? Porque não é uma pessoa que tem a dor da perda muito marcada na sua vida, com uma coisa terrível, principalmente na fase infantil, né? Que aí a fase infantil é uma fase em que as questões marcadas, elas ficam ampliadas, elas ficam constitutivas no inconsciente das pessoas. Então, sim, é possível reprogramar isso com técnicas avançadas de programação neurolinguística em atendimentos individuais. Aí a gente não está falando de treinamentos em grupo, não, então a gente está falando de atendimento individual, processo cirúrgico preciso que vai trabalhar o ponto exato ou os pontos exatos
para se conseguir a mudança que se quer. Coaching é resultado. O coaching da Ápice Desenvolvimento Humano é o coaching integrativo, comprometido com o resultado, né? Então, foco na solução esperada pelo cliente em poucas horas de trabalho, mas trabalhando nos pontos fundamentais. E o outro aspecto importante, né, que eu fiquei de falar aqui para vocês é a perda de pessoas, né? Então, algumas pessoas são apegadas a pessoas. Então, tem um medo muito grande de perder pessoas. Então, é comum na codependência isso, né? Ou seja, a pessoa ela precisa do outro para estar bem, né? Então, num relacionamento conjugal, a pessoa precisa do outro para estar bem. Se o outro for embora, ela vai sentir tão mal que é como se fosse um sentimento de morte, né? Então ela prefere se manter num relacionamento falido, né? Num relacionamento já que traz muito mais tristeza do que alegria, né? Muitas vezes até violência psíquica, emocional, com agressões verbais, às vezes até com agressões físicas, mas a pessoa prefere essa dor contínua se mantendo na relação do que terminar o relacionamento e ela se sentir num buraco, num vazio existencial terrível. É uma dor de morte, né? Então, o codependente é aquele que, ao se imaginar sem aquela pessoa, ela parece que ela vai morrer. É uma dor profunda, é uma falta terrível. Então ela precisa da outra pessoa para estar bem, mesmo o relacionamento sendo um relacionamento ruim. Não é terrível isso? Então, isso também acontece quando a pessoa não é casada, isso acontece entre amigos. Então, ela fica apegada a algumas amizades nesse nível, às vezes a uma única amizade que ela elege. E aí, ela acaba sendo maltratada por essa amizade, mas ela gruda, ela quer agradar, ela quer satisfazer, mas acaba sendo desvalorizada, porque ela pesa, né? Chega um momento que ela pesa para outra pessoa, e isso gera então desgaste para o relacionamento até que ele se rompe, mas ainda assim ela sente uma dor terrível durante o processo e ainda pior quando se rompe, né? Uma dor de codependente. Então esse apego a pessoas, né, também tem a ver aí com esse buraco, esse vazio que precisa ser resolvido. E aí muitas vezes a gente encontra a estrutura de vícios, né? Ou seja, a pessoa é uma pessoa viciada, ela tem um buraco, um vazio, e ela tapa isso na codependência. Ela tapa isso convivendo, com a serotonina daquela sensaçãozinha de amor que ela tem no convívio com a outra pessoa, mesmo que breve. E aí a gente já fala dessa estrutura de vício que muita gente tem, né? Tem gente que é viciada em comida, que é viciada em álcool, em drogas, em pessoas, em sexo, em esporte, em jogos. O vício é quando a pessoa não faz aquilo, ela se sente mal. Se ela não fizer aquilo, ela se sente mal, vem uma sensação de vazio, de buraco, ela tem uma estrutura de vício. E aí eu gostaria de convidar pessoas que sentem que tem essa estrutura de vício, esse buraco, a virem para o projeto Independência Química, que é um projeto para a libertação de vícios, né? Dependência química, por quê? Porque a pessoa quimicamente fica viciada em serotonina, em adrenalina, no caso do jogo, em endorfina, no caso do esporte, né? E, é claro, na cocaína, né? No THC, no álcool, no caso do alcoolismo. E aí, para essas pessoas, o convite é vir para uma palestra, a palestra da metodologia para a independência química, que acontece gratuitamente para pessoas que querem se trabalhar, né? O primeiro passo é vir numa palestra que acontece às quartas-feiras à noite na Ápice Desenvolvimento Humano, uma palestra gratuita para pessoas ou famílias decididas a resolverem o problema de vícios e compulsões na sua vida, nas suas vidas. Então o telefone é o 23615000. Seja para atendimentos individuais, para qualquer mudança comportamental ou emocional, seja para se livrar de vícios e compulsões. Telefone 23615000. Gente, foi um prazer estar com vocês hoje. Acabou o programa, acabou o nosso tempo. Um grande abraço, tudo de bom e muita evolução e desapego consciente, sempre em prol da produtividade, em prol da evolução do todo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.